Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer um videozinho a respeito de algumas doenças, mas o vídeo de hoje não é a respeito de doença nenhuma. Na verdade, como eu nunca escondi de ninguém, eu me formei fora do Brasil, eu me formei em Assunção, no Paraguai, há muito tempo, e também revalidei meu diploma há muito tempo. Mas até hoje eu recebo assim, às vezes telefonema de pessoas, ou às vezes mensagens de texto, ou pessoas que me procuram perguntando: medicina no Paraguai é fácil, como é que é o revalida, como é que funciona? Então assim, eu vou dar uma explicada daquela época e sobre a revalidação e sobre as faculdades de medicina de lá. E eu não sei se elas podem ser ajustadas ao ano de 2022. Eu me formei em 2011, cheguei em Assunção em 2006. Na época, as faculdades ali do país, né, do Paraguai, eram contadas nos dedos de uma mão. Eu acho que não chegavam a 5, no máximo 6. Hoje eu sei que só cidades fronteiriças aí tem bem mais que isso. Então na época assim, todas as faculdades dividiam os professores, eram basicamente os mesmos, os currículos eram parecidos, e não havia muita escolha. Apesar que eu de maneira nenhuma me arrependo da faculdade que eu escolhi, acho que eu tive um bom ensino. Hoje eu sei que abundam faculdades no Paraguai de medicina, e algumas até de qualidade um pouco duvidosa. Aí muita gente me pergunta: qual faculdade que faz? Taiguara, quem faz a faculdade é o aluno, não a faculdade. Olha, eu não quero discutir esses pontos, mas o que eu diria é o seguinte: se você está pensando em escolher uma faculdade no Paraguai, hoje em dia, com a quantidade que tem, e eu desconheço a grande maioria, eu diria para vocês entrarem num site que se chama World Directory of Medical Schools, né, que é o Diretório Mundial de Escolas Médicas. O site é wdoms.org. E lá coloquem quais são as universidades reconhecidas no país, no Paraguai. Vocês encontrarão no dia hoje, que é dia 12, né? 12 de junho de 2022, são 12 faculdades reconhecidas. Por que eu digo para escolherem uma dessas? Pelo simples fato de que essas são as faculdades que, se você por aí quiser revalidar o seu diploma nos Estados Unidos, na Europa, você não terá problema, porque elas estão nesse diretório de faculdades reconhecidas, principalmente na questão de revalidar diploma para os Estados Unidos, que é um processo extremamente complicado. Essa é de longe a minha justificativa mais importante para vocês escolherem uma dessas. E a segunda eu acredito que com o aumento de faculdades de medicina no Paraguai, haverá um momento que até o próprio Ministério da Educação, o Ministério, o MEC, né, do Brasil, vai usar esse diretório aí para revalidar os diplomas, ou aceitar pelo menos as provas, a inscrição para as provas oficiais, né, dessas faculdades, porque elas cumprem ali alguma documentação. É bem exigente esse critério, ok? Então eu diria assim, não sei qual faculdade fazer lá, qualquer uma, né? Porque é eu que você me fazer um bom médico, não é a faculdade. Olha, eu acho que é muito simplista essa tua justificativa, você dizer que não importa. Tem que ter um mínimo de estrutura e qualidade, né? Então eu acho que usando esse diretório wdoms.org, eu acredito que não haverá problema para o futuro, se você está entrando com intenção de revalidar.
Me formei em 2011, né? Entrei em 2006, saí em 2011. Minha família tem importantes laços e raízes com o Paraguai, então a minha ideia não era vir para o Brasil a princípio. Eu fiz minha especialização em medicina de família no Hospital Batista, eu sou especialista em medicina de família e comunidade no Paraguai. Eu nunca fui atrás dessa revalidação no Brasil, me arrependo um pouco, mas quem sabe agora eu vá atrás. O processo é bem mais simples. Da revalidação de especialidade, depois que você é revalidado médico ou se formou como médico no Brasil. Então eu fiz a especialização lá, eu fiquei até 2014 e aí eu decidi fazer as provas para ver como era e nem era uma intenção vir para o Brasil. Tem inclusive amigos que moram até hoje no Paraguai, estão muito bem, obrigado, e ficaram por lá. Se casaram, constituíram família e ficaram por lá. Mas então naquela época, no ano de 2014, existiam 3 grandes processos de revalidação. E eu não vou falar para vocês aqui de questão de convalidação, de entrar no último ano, que eu não existia isso naquela época, tá? A gente já quem ia fazer medicina fora do Brasil sabia que ia ter que passar por uma prova na volta, não existia transferir no meio do curso, porque não era aceito por nenhuma faculdade, ou se era aceito era uma coisa fora dos padrões econômicos para quem estava fazendo lá, ou a gente já não pensava nisso, a gente ia com a ideia aquele que queria voltar. 2011 ou 2012 já fez a prova, já sabia que ia ter que fazer uma prova, e é justo, você tem que fazer uma prova para ir para qualquer país, né, trabalhar como médico. Então eu não vejo nenhuma injustiça nisso. Então a gente se preparava, né, e realizava essas provas. Na época haviam 3 grandes provas, né? Uma era o processo de revalidação da Federal do Mato Grosso, a UFMT, outro era da Federal de Minas, a UFMG, e outro era o Revalida, né, que já era pelo INEP, já era ali federal, né, a nível federal, que você poderia escolher qual era a faculdade depois que ia carimbar o teu diploma médico estrangeiro. Eu na época fiz as 3. A UFMT eu lembro que era uma coisa assim, acho que na minha época foram aprovados ali 6, eu acredito que menos de 10, tá? Eu não sei se existe esse processo ainda, eu não sei em que pé está, eram provas extremamente complexas, na minha época eu lembro de ter caído muito oncologia, eram assim enunciados gigantescos, era uma prova bastante complexa. Depois tinha o FMG e o Revalida. Eu não passei na UFMT, mas eu passei na UFMG, que foi quem revalidou meu diploma, e no Revalida eu passei a primeira fase. Como eu já tinha passado da primeira fase, aliás, eu já tinha passado na UFMG as 2 fases, obviamente eu não me apresentei para fazer a segunda no Revalida, né? Eu já tinha garantido ali a revalidação do meu diploma na Federal de Minas, e eu até queria ter ele revalidado pela Federal de Minas. Bom, sempre são 2 fases, né? Uma fase teórica e outra fase prática. Na minha época eram 5 provas teóricas, isso da UFMG, ok? Eram 5 provas teóricas de saúde pública, ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica e cirurgia. E você tinha que passar nas 5, não é que eram somatórias as 5 ali, você tinha que fazer uma média. Cada prova era corrigida de maneira individual e você tinha que tirar mais de 60% em cada uma. Depois você fazia a prática, né? A teórica, isso tudo no mesmo ano, tá? Questão de meses ali de diferença, o FMT, o FMG e o Revalida. A teórica da UFMG,
eu lembro na minha época que despencou a anemia falciforme, mas despencou. Clínica médica, pediatria, eram perguntas assim. Nossa, era muita pergunta de anemia falciforme. Mas eram questões. Não era rodapé de livro, não eram questões complexas como a UFMT apresentava na época, eram questões bastante justas. Apesar da aprovação ser muito menor na UFMG do que no Revalida. Agora, falando do Revalida em especial, as questões, aí a gente faz uma teórica e depois a prática, né? E daí a teórica eram, não me lembro quantas perguntas, e daí você tinha que fazer a média e pronto. E havia algumas perguntas abertas e outras múltipla escolha. A prova do Revalida, e eu quero que as pessoas que estão vendo isso não me levem a mal para o que eu vou falar e não pensem que eu estou desmerecendo nada, tá? Mas a prova do Revalida, talvez porque eu já era médico de família com especialização na época, me pareceu suficiente para tocar um postinho em qualquer lugar do Brasil. O que eu quero dizer isso? O cara que passa no Revalida, ele tem total capacidade de tocar uma equipe de saúde da família, uma UBS, uma unidade básica de saúde, em qualquer lugar do Brasil. As perguntas eram bastante parecidas com as provas de residência dos lugares mais concorridos do Brasil. Bastante, eram bem parecidinhas. E, além de tudo, na época a gente usava inclusive os cursos para as provas de residência. Porque não havia, hoje eu vejo que há cursos próprios pro Revalida. Eu não sei como é que eles estão fazendo essa questão. Porque na época realmente era o mesmo curso, porque não havia muita diferença. Então, aquele médico que no Brasil fez uma boa residência em um lugar concorrido, passaria também no Revalida, e o que passasse no Revalida passaria também numa prova para uma residência concorrida. Eu achei uma prova, não é fácil, né? Mas é uma prova bastante simples, é uma prova assim que não havia muita invenção, não havia pegadinha, era simples e direto, feijão com arroz que eu fiz durante os anos que eu trabalhei nos postinhos, tanto do lado paraguaio como do lado brasileiro. Hoje em dia eu não trabalho mais no serviço público, mas era muito meu dia a dia. Talvez também porque eu já tinha 4 anos que eu estava trabalhando, 3 anos que eu estava trabalhando no Paraguai já, e com essa especialização, né? Eu achei muito justa, eu acho que a palavra é essa, era um exame muito justo. Eu não sei como é a segunda fase do Revalida, porque igual eu disse, como eu passei daí na segunda fase da UFMG, eu não fui fazer. Mas realmente os bichos, os grandes assim, bichos papões, né? Acho que é assim o plural, seriam sempre as provas teóricas. Geralmente assim, o filtro mesmo, a peneira mesmo era a prova teórica. A prova prática você já tinha um índice de reprovação muito baixo, tá? Porque eram coisas assim, eu lembro da prova prática deles, nos falavam muito, tem que lembrar de se apresentar e lavar a mão, e eram umas coisas que eu na época não me preocupei tanto, porque eu já trabalhava há muito tempo. Eu sempre tinha que falar meu nome, me apresentar, lavar a mão e atender o paciente. O duro é ali, que você tem um tempinho, né? Mas eram provas justas. Eu lembro que a UFMG, a segunda fase, foram 4 estações, era chamado na época, né? E o nosso era sextonista, né? Era do último ano de medicina, médicos internos já, da própria UFMG. E eu lembro que em uma das estações eu tive um pouquinho mais de facilidade, que era sobre insuficiência cardíaca, um assunto que eu gostava bastante de estudar. E ali eu vi que o colega da UFMG, o médico interno, o sextonista, ele meio que saiu do personagem de doente, porque eles faziam os doentes, né?
e começou a fazer perguntas, por exemplo, assim, tá, doutor, e qual é o remédio que diminui que aumenta a expectativa de vida e qual diminui os sintomas da insuficiência cardíaca? Uma pergunta que obviamente um paciente não vai te fazer, mas eu acho que por eu ter tido um pouquinho, e eu não tô falando que eu tive facilidade nas 4, tanto que eu só me lembro muito bem dessa porque eu tive bastante facilidade. E eu não lembro também se eram 4 ou 5 estações, tá? Eu tô falando meio do que eu lembro para fazer esse vídeo para não precisarem mais me perguntar. Mas eu lembro que ali ele foi um pouquinho mais técnico e saiu do personagem, né? Mas olha, eu assim, eu até na época que eu fiz a Revalida, eu logo após fui dar aula numa faculdade de medicina do Paraguai ainda, inclusive essa faculdade, hoje eu fiquei bastante feliz que eu entrei no WDOMS aqui e ela está na lista, tá? Até um tempo atrás não estava e agora está na lista, eu fiquei bastante contente com isso, demonstra seriedade, né? E até tinha uns colegas que não conseguiram passar, que, pô, Taiguara, faz um curso, ensina a gente a passar no Revalida, faz um cursinho. E na época, 2014, 15, ainda não havia essa facilidade de estar fazendo um vídeo igual hoje, apesar que era muito fácil também, as questões de smartphone, velocidade de internet, era um pouco mais limitado. Então eu não consegui naquela época levar isso, teria que ser uma coisa presencial. Hoje até penso que eu deveria ter feito uns vídeos gravados e feito uma transmissãozinha ao vivo, sei lá, para fazer esse curso, porque na época eu tava dominando bem as questões ali da atenção básica que caíam no Revalida e na UFMG. Mas depois deixei esfriar, hoje em dia já há muitos cursos com essa finalidade, apesar que eu volto a dizer, eu não sei qual é a diferença deles da prova de residência, porque as perguntas são muito parecidas, bom, foi uma ideia que ficou, né? Eu até deveria ter ido atrás e acabei deixando. Mas o que eu percebo é que eu não sei se mudou muita coisa hoje em dia. Eu percebo muita gente com a questão de convalidar ou de vir para o Brasil e terminar aqui. E realmente na época que eu fiz, olha, salvo raras exceções, ninguém fazia isso porque não era uma coisa assim tranquila. Eu acho que houve também um aumento do número de faculdades no Brasil, né? Para você ver, eu tô falando só de 15, 16 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, e no Paraguai ainda eram mas muito menos de 10 faculdades no Paraguai inteiro de medicina, isso contando com todas as nacionais, né? Que delas são em algumas cidades, e ali já dava umas 4, 5. Então, particulares que eu lembro, duas e uma ter saído na metade, daí ter aparecido depois uma na metade, quando eu tava lá pelo terceiro, quarto ano, 2009, 2008, e outra ter aparecido já quando eu tava indo embora. E é estranho que nenhuma dessas aqui não, as duas figuram nesse diretório assim. São faculdades daí um pouquinho mais antigas. Mas é isso, se o pessoal vê isso aqui, eu ver que deu uma certa quantidade de pessoas que se interessou, eu depois vou fazer um sobre a segunda, vou tentar me lembrar certinho sobre a segunda fase, como era o jeito que a gente tinha que se portar, e vocês aí me corrijam tudo que eu falei de errado, lembre? Eu me formei há 11 anos e eu fiz a revalidação já faz mais de 6, então, aliás 8, né, quase. Então pode ser que eu tenha alguma coisinha aí que já não é mais assim, então vocês me perdoem, tá? Mas quem entrava naquela época com o intuito de fazer o Revalida sabia que depois para sair tinha que estudar, você tinha que ter uma boa formação, porque tinha que estudar, porque o Revalida pegava e o índice de aprovação era baixíssimo, e a UFMG menor, e a UFMT nem o que se falar. Nossa, era
Olha, dava um índice de aprovação assim menor que, mas muito menor ali, quantidade de candidato vaga do que aliás, maior no caso, do que o próprio vestibular para medicina, sabe? E a UFMG também era bem difícil, revalida um pouquinho mais simples. Mas eu digo para vocês, uma prova justa, não havia invenções, tá bom? Então era isso, se tiverem alguma dúvida escrevam e eu vou tentando responder vocês, tá bom? Valeu!